Você é vestibulando e fica remoendo as notas ruins? Para você é difícil superar aquela nota baixa e você fica voltando naquilo e se sentindo mal com isso? Se você respondeu sim para essas perguntas, quer dizer que você fica remoendo as notas ruins. E o problema é que isso só prejudica os seus estudos e te prejudica também lá na hora da prova. Porque quando a gente fica remoendo algo como uma nota ruim, a gente fica revivendo aquela situação e reacendendo ali dentro de nós as emoções que nós sentimos quando a situação aconteceu. Então, quando a gente recebeu a nota ruim, se o estudante se sentiu frustrado, decepcionado consigo mesmo, triste, veio aquele sentimento de fracasso intenso, aquele sentimento de culpa, de angústia. Todos esses sentimentos renascem quando o estudante está remoendo a nota ruim. Então, a gente precisa parar de remoer e superar isso. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, continua aqui comigo e fica até o final. Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Quando a gente está remoendo algo como uma nota ruim, qual é o principal desejo? Mudar o que aconteceu. A gente fica com aquele forte desejo de poder voltar no tempo e mudar tudo aquilo que a gente fez, agir de uma maneira completamente diferente e dessa forma ter o resultado que a gente gostaria. E aí é nesse momento que a gente direciona o nosso foco completamente para o passado e começa a pensar nas inúmeras coisas que a gente poderia ter feito e que a gente deveria ter feito. Então, eu deveria ter prestado mais atenção, eu deveria ter lido 2 vezes o enunciado, eu deveria ter escrito isso na redação, eu deveria ter seguido a minha intuição, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, e a gente fica ali se martirizando, pensando em todas as coisas que a gente poderia ter feito de uma maneira diferente. Isso gera sentimento de arrependimento, angústia e culpa, porque não tem nada que a gente possa fazer com relação a isso. Não tem como a gente voltar no tempo, né? Ainda não existe essa possibilidade, ainda não tem uma máquina do tempo que nos permite voltar lá atrás e fazer tudo de uma maneira diferente, com o conhecimento que a gente adquiriu hoje. Não existe essa possibilidade, né? A gente pode mudar o que a gente vai fazer a partir de agora, mas voltar no tempo não tem jeito. Só que não importa, né? O nosso racional sabe disso. Mas tem um outro lado ali que tá preso nesse passado, que tá ali remoendo, que tá sofrendo com aquilo ali. E quanto mais o estudante fica remoendo aquela nota ruim, mais preso na situação ele fica, mais intensos esses sentimentos de arrependimento, tristeza, angústia, culpa, mais fortes esses sentimentos ficam ali dentro dele. E, consequentemente, mais abalado emocionalmente esse estudante fica. E um estudante abalado, ele não tem um bom desempenho nos estudos, ele não tem um bom resultado ali na hora da prova. Então é possível que ele acabe cometendo os mesmos erros, porque ele não aprendeu com aquela situação do passado, ele ficou só remoendo, revivendo aquilo ali, sofrendo com aquilo, sem extrair aprendizado, informação e conhecimento. Ele só ficou pensando em como ele poderia ter agido de uma maneira diferente e não naquilo que ele vai fazer a partir de agora. Então remoer é uma atitude que gera muito sofrimento e abalo emocional para o estudante, e isso prejudica muito nos estudos e na hora da prova também. O estudante que fica remoendo a nota e o resultado ruim, ele sofre muito com isso e tem consequências dessa atitude. Por exemplo, ele vai ficar ressentindo tudo. Então, receber uma nota ruim já não é gostoso, né? Já não é bom quando a gente recebe a nota ruim, quando a gente vê ali que o resultado não foi dentro daquilo que a gente precisava e esperava. Isso já é ruim. Aí, não satisfeito com isso, o estudante abalado, que tá ali remoendo aquilo, ele fica revivendo essa situação em loop. Ele tá o tempo inteiro voltando naquilo ali. E isso só faz com que aquele sentimento de arrependimento aumente de intensidade. Ele só fica lá pensando, nossa, eu deveria ter feito de uma maneira diferente. Isso faz também com que os sentimentos que ele teve no momento em que ele recebeu o resultado ruim só fiquem mais e mais intensos, porque ele está revivendo a situação. Quando a gente revive uma situação, a gente desperta ali dentro da gente o que a gente sentiu naquele momento. Então, ficar revivendo o momento ali que a gente recebeu a nota ruim, toda aquela decepção, toda aquela frustração, culpa, angústia, vem à tona. E aí, já aliado com esse arrependimento que já tá vivo ali dentro de você, porque o estudante tá ali pensando, eu deveria ter feito de uma maneira diferente, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Ele vai só se abalando emocionalmente e ele vai se culpando e se punindo pelo resultado. Então, olha as consequências disso na vida de um estudante.
e na vida de um vestibulando que quer se preparar para o vestibular. Ele tá ali, ó, se culpando e se punindo. Nossa, eu sou um burro mesmo, eu merecia isso. Você acha que não? Mas, gente, esse pensamento tá aí na cabeça de muitos estudantes. Talvez não na sua, mas de vários estudantes. Esse pensamento, eu sou um burro mesmo, eu merecia isso. Quem mandou eu não seguir a minha intuição? Tenho que me ferrar mesmo. E os pensamentos assim mais punitivos possíveis. A gente tem dentro da gente um juiz que ele é carrasco. Ele consegue ser, muito tirano, muito, e pegar pesado ali com a gente. Então, olha as consequências de remoer na vida do vestibulando. Ele vai ressentir tudo, ele vai intensificar o sentimento de arrependimento, ele vai aumentar as emoções negativas e ele vai se culpar e se penalizar pelo resultado. Isso só vai tornar o estudante um estudante abalado emocionalmente. E uma coisa vai puxando a outra. O estudante que está remoendo a nota ruim, ele tem todos esses prejuízos. E a consequência maior é o abalo emocional. E o estudante abalado emocionalmente, ele prejudica o seu desempenho, tanto nos estudos quanto lá na hora da prova. Porque um estudante que está abalado, ele tem mais dificuldade de se concentrar, de fazer o que precisa ser feito para conquistar a aprovação. E ele vai ter dificuldade de não se desestabilizar lá na hora da prova. Quando o medo, a ansiedade, o desespero, o nervosismo, a insegurança vierem à tona. E aí, o que ele vai fazer? Com todos esses sentimentos ali, ele vai acabar tendo um resultado ruim de novo. Então, a gente precisa agir para superar isso e o estudante precisa parar de remoer. Um dos principais aspectos de remoer que faz com que o estudante se abale emocionalmente é o fato de que remoer faz o nosso foco ficar no passado, naquilo que a gente se arrependeu, naquilo que a gente deseja que tivesse acontecido de uma maneira diferente. Então, o foco fica lá atrás, no que já passou. E aí, o que acontece? Pelo nosso foco estar aqui, né, no passado, naquilo que já aconteceu, a gente começa a se sentir impotente diante da situação, porque não tem como a gente voltar lá atrás e mudar aquilo que já passou. E aí a gente começa também a reviver toda aquela situação e despertar ali dentro de nós todos aqueles sentimentos e pensamentos negativos que a gente teve no momento em que recebemos a nota ruim, por exemplo. Esse foco no passado gera muito abalo emocional, faz com que o estudante fique preso a uma determinada situação, revivendo, ressentindo aquilo e só se abalando emocionalmente. Eu atendi uma cliente um mês depois do resultado do Enem e ela estava completamente abalada por causa do resultado do Enem, principalmente por causa da nota da redação dela. Ela estava indignada com ela, ela não conseguia aceitar que ela tinha ido mal na redação, sendo que ela passou o ano inteiro treinando muito para fazer uma redação muito boa. Ela estava indo super bem, tirando notas altas e tal nos simulados, enquanto ela treinava e tal, tendo feedback super positivo da professora. E ela falou assim: Cláudia, eu não sei o que aconteceu lá na hora da prova. Eu só sei que eu não paro de pensar em todas as coisas que eu poderia ter feito diferente. Eu não paro de pensar que eu deveria ter seguido o meu instinto. Eu sabia o que precisava fazer, mas lá na hora eu falei assim: não, mas eu vi tal dica, é melhor eu fazer isso. É mais seguro. Ela não confiou nela mesma ali durante a prova e acabou fazendo outra coisa, adotando uma estratégia na redação que não funcionou e a nota dela não foi muito boa. E ela falou assim: Cláudia, o problema é, eu estou completamente estagnada. E ela estava totalmente estagnada, ela não conseguia decidir o que fazer, se ela continuava estudando ou se ela largava a mão de tudo isso, se ela ia para uma faculdade particular ou não, o que ela fazia. Ela falou assim: eu não consigo decidir, por quê? Eu não paro de pensar em tudo que eu perdi. Passei o ano passado inteiro estudando, treinando, me dedicando para chegar lá na hora da prova e isso acontecer. E ela não parava de martelar em todas as coisas que ela poderia ter feito de uma maneira diferente. Então, ao longo da sessão, o que a gente fez? Eu fui trabalhando essas emoções. Eu fui mapeando, primeiro, para entender o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo. Eu queria ter muita clareza disso para a gente adotar as soluções mais eficazes para o problema. A gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. Então, eu precisei saber exatamente com o que a gente estava lidando e desenvolver essa clareza para ela também, né? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Às vezes, até isso por si só já é suficiente para resolver a situação. A gente foi trabalhando cada uma dessas emoções
E aí ela mesma chegou à conclusão de que ela precisava agir, ela precisava parar de remoer. E que para isso, o que ela precisava fazer era mudar o foco. E é exatamente isso que você precisa fazer se você quer parar de remoer. Você precisa mudar o seu foco. Então, vou até escrever aqui, ó, pra gente ter isso, não se esquecer disso daqui, ó. Mudar o foco. É isso daqui que é fundamental e extremamente importante para parar de remoer. Presta bastante atenção no conteúdo que eu tô te passando aqui, porque ele é muito valioso. São direcionamentos e orientações que eu dou para as minhas mentoradas. Então, aproveite. A gente acabou de ver aqui que o estudante que fica remoendo uma nota ruim, remoendo aquele resultado negativo, está com o foco dele onde? No passado, naquilo que deu errado, naquilo que não aconteceu da maneira que ele gostaria. Ele está com o foco no resultado ruim. E isso faz com que ele se abale emocionalmente. E o que a gente precisa fazer? Mudar o foco. E direcioná-lo para quê? Para a solução, para as oportunidades e aprendizados. E talvez você esteja pensando assim, Cláudia, você tá ficando doida? Né? Que tipo de aprendizado, oportunidade, solução? O que é isso? Do que você está falando? Como que a gente vai tirar isso de uma nota ruim? De algo que foi extremamente negativo? Olha, eu entendo surgir esse questionamento, porque quando a gente está ali muito preso na situação, preso ali no passado, a gente não consegue enxergar o que há para além disso. A minha mentorada estava na mesma situação. E aí, à medida que a gente foi trabalhando com os sentimentos, principalmente com o sentimento de luto e de tristeza, ela percebeu que ela não estava só perdendo nessa situação. Que por mais que ela tenha tirado uma nota ruim e não tenha conquistado o seu objetivo, que era ser aprovada no vestibular, ela quer cursar direito e tudo, por mais que ela não tenha alcançado isso, ela não teve um ano perdido. Ela aprendeu muito com essa experiência. Ela conseguiu fazer uma lista de várias coisas que ela aprendeu com isso, de várias coisas que ela tem e é hoje por causa dessa experiência. Olha como que isso é gratificante, a gente ter essa capacidade de transformar uma nota ruim, algo que é negativo, que não é gostoso. Ninguém gosta de receber uma nota ruim, ninguém gosta de tirar uma nota ruim. Mas olha como que é poderoso a gente ter ferramentas para conseguir mudar o nosso foco e transformar a maneira que a gente encara aquilo que aconteceu. Um dos exercícios que eu passei para minha mentorada e que eu vou te passar aqui de graça, porque ele vai te ajudar a parar de remoer e mudar o foco, é fazer uma lista com todos os aprendizados, com todos os ganhos que você pode extrair dessa nota ruim. Todos os ganhos, benefícios, coisas positivas que você pode extrair dessa nota baixa, dessa nota ruim, no Enem ou em outros vestibulares, tá? Ou em outras provas. Você vai escrever tudo o que vier na sua cabeça. Quais recursos você tem hoje graças a essa experiência? Faça um brainstorming. Coloque no papel tudo aquilo que vier em mente, todos os aprendizados, lições, valores que você é capaz de tirar disso. Por exemplo, talvez por causa dessa experiência você é uma pessoa hoje mais disciplinada, você se tornou um estudante mais resiliente, mais forte, que sabe o que é receber um não, que sabe o que é lidar com essa frustração de não conseguir alcançar o objetivo, o conhecimento que você adquiriu, a habilidade de manejar o tempo de prova. Todos esses são ganhos que você pode ter adquirido com essa experiência. Então faça essa lista. Isso pode parecer simples porque realmente é, mas não subestime o poder que essa lista tem. Não subestime o impacto positivo que ela é capaz de exercer no seu emocional e na sua confiança. Isso não tem preço. Valorize e mude o seu foco. Agora, uma coisa que precisa ficar muito clara aqui é que ao fazer essa lista e a gente mudar o nosso foco e perceber todos os ganhos e benefícios que a gente teve com aquela experiência, isso não significa que a gente deve fechar os olhos para as nossas falhas e para aquilo que a gente precisa melhorar.
tá? O ponto é só que a gente não melhora, a gente não cresce, não evolui, não conserta as nossas falhas remoendo a situação. Esse não é o jeito certo. A gente faz isso quando a gente olha para a situação de uma maneira extremamente objetiva. E é exatamente nesse ponto que a lista vai te ajudar. A partir do momento que o estudante estiver conseguindo olhar para aquela situação e enxergar os ganhos, os aprendizados, as oportunidades, ele vai ter quebrado a corrente que está ali, fazendo com que ele fique preso naquela situação, que está fazendo com que ele fique preso ali no passado, sofrendo, remoendo, sabe, revivendo toda aquela situação. Então ele quebra essa corrente e ele consegue direcionar o foco dele para a solução, para as oportunidades, para os aprendizados, para aquilo que ele vai fazer a partir de agora. E ele vai fazer isso utilizando o passado a seu favor, porque nesse momento ele consegue olhar para essa experiência e extrair informações e aprendizados. Então ele consegue olhar para aquela redação que teve uma nota ruim e pensar assim, nossa, beleza, olha só, realmente, essa introdução aqui, ela não tá legal. O que eu posso fazer para melhorar essa introdução? Então ele vai olhar de forma extremamente objetiva e específica. Ele não tá ali para remoer a nota, para ficar desejando voltar no passado e torcendo para que as coisas fossem de uma maneira diferente. Não, o foco dele tá em outro lugar. Ele tá focado na solução, nas oportunidades. Nossa, então eu já sei que começar a minha introdução dessa maneira não funciona. O que eu posso fazer para melhorar? Peraí, deixa eu trocar uma ideia com o meu professor de redação, com a minha professora, ver o que ela acha. Sabe? Olha só como que a postura diante da situação é completamente diferente. E, consequentemente, os resultados emocionais e até mesmo os resultados objetivos ali na hora da prova e a evolução do aluno vai ser completamente diferente. Ele vai conseguir evoluir muito mais e crescer com aquela experiência negativa. Remoer não ajuda em nada. Pelo contrário, só prejudica o estudante, só faz com que ele fique sentindo mais emoções negativas e se abale emocionalmente. Ao invés de remoer, direcione o seu foco para aquilo que você pode extrair de bom da situação. Foque na solução e no que você vai fazer a partir de agora. Essa mudança de mentalidade vai te fortalecer mental e emocionalmente. Uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente e sempre se lembrar é que até das situações mais difíceis, se a gente tiver um olhar atento, a gente vai conseguir extrair conhecimento, habilidades e recursos. As coisas acontecem para você e não com você. Então, diante de uma nota ruim, você pode escolher ficar remoendo e se lamentando, ou você pode escolher extrair o que há de melhor. Então, bora superar a nota ruim e seguir em frente. Tem muito o que ser feito ainda e o sonho está logo ali. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa aqui o seu like, deixa a sua curtida. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para esse canal crescer e estar aqui cheio de estudantes preparados emocionalmente. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.